Considere as afirmações abaixo. 1. Se x menos 3 vezes x menos 2 é igual a x menos 2, então x igual a 2. Aí, bom, a gente vai ter que analisar cada uma delas, né? Tem 3 afirmações, eu vou colocar no quadro, ele quer saber quais são verdadeiras, quais são falsas, é isso. Então vamos lá. Agora eu posso apagar aqui, né? Não atrapalha, né? Posso. No começo é bom para o pessoal que vai editar, né, esses vídeos para colocar na plataforma, né? Bacana. Sabe quando você enxerga a questão, você fala, não, mas os caras no enunciado não pensaram em tudo isso? Foi o que eu pensei na hora, por isso que assinalei errado e errei a questão. E na verdade eu sabia qual que era certo. Você acha que o povo do ímpar erra? Muito raro, né? Então vamos colocar a questão 3 aqui, né? Questão 3. A afirmação é a seguinte: C isso é igual a isso, então x igual a 2. Bom, isso aí a gente percebe que é falso pelo seguinte, deve ter uma segunda raiz, né? Então vamos colocar, vamos fazer o seguinte, ó. Trazer todo mundo para o primeiro membro. Então tem um C somente C aqui. Né? Colocar esse termo em evidência, então ainda é um 6 somente C, vale a volta, né? Fica x menos 3 menos 1, finalmente, isso aqui, né? Então, o correto seria o seguinte, C, vamos chamar essa proposição de P. Então, se P, então, qual seria o correto aqui? X igual a 2 ou x igual a 4, né? Tá certo? Não é só x igual a 2, teria o x igual a 4 também. Então, a afirmação original é tão falsa quanto uma nota de R$3, né? Bom, afirmação 2. Essa que gerou... Samuel, essa é para você, Samuel. C. X que multiplica isso aqui é igual a 0. Então, x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2. O que acontece, né? Você pega essa expressão, facilmente você reescreve assim, ó. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, x menos 1, x menos 1, né? Então a gente vê que as raízes dessa equação são 0 e 1, 1 sendo uma raiz dupla. E aí dá vontade de falar, né, por ele ter colocado esse x igual a 2, que isso aqui é falso. Na verdade não, isso é verdadeiro, né? Aí é importante que você estude um pouquinho de lógica matemática, né? Você vai encontrar isso no volume 1 do Fundamentos de Matemática Elementar. E também tem um livro de lógica do Edgar de Alencar Filho, que é fininho, laranja ou vermelho, a capa, muito legal. Vamos lá, deixa eu explicar a coisa. Primeiro, quando você tem uma sentença do tipo C, então, é uma sentença do tipo P implica Q. Como é que é a tabela verdade disso aí?
né? Vamos reescrever isso aí. A tabela verdade vai ser a seguinte, ó, P, Q, aqui P implica Q. Então, você pode ter aí essas possibilidades, né? E isso aqui só vai ser falso na segunda linha, tá? Se a primeira parte da proposição, se a primeira proposição aqui, né, o P for verdadeiro e o Q for falso. O resto, tudo verdadeiro, tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado com a questão desse conectivo OU, né? Então, vou aproveitar que a gente está com essa tabela pré-montada e fazer uma segunda análise, né? O que seria P ou Q? Repare que o símbolo do conectivo OU é assim. Se fosse E, seria assim, tá? Faz lembrar muito na álgebra de conjuntos a união e a interseção, né? Bom, como é que fica? Assim, ó. Se você tem o conectivo OU, o resultado disso aqui, o valor lógico disso aqui, só será falso se ambas forem falsas, tá? Se tiver pelo menos uma verdadeira, que é o caso das outras três, verdadeiro, 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 tá? Então, veja, Samuel, né? Samuel e colegas aí. Se tivesse escrito se isso igual a zero, então x igual a zero ou x igual a 1, vocês teriam colocado como verdadeiro, certo? Agora, se eu coloco aqui uma coisa absurda, x igual a 2, ou sei lá, o Palmeiras tem mundial, né? Tá certo? A gente sabe que isso aqui é falso. E olha que eu sou palmeirense, né? Posso colocar o absurdo que for aqui. Como tem pelo menos uma verdadeira, essa proposição toda aqui se torna verdadeira, né? Só analisar isso aqui. Então, veja, se isso for verdadeiro, isso aqui está sendo verdadeiro, bateu aqui. Se a de cima for falsa, aí tanto faz. Se a de cima for falsa, o resultado é verdadeiro. O problema é se a de cima for verdadeira e essa outra for falsa, mas não. Se isso aqui for verdadeiro, isso acontece ou isso acontece. Se eu colocar uma coisa que é sempre falsa, né, continua verdadeiro, tá bom? Então é bem legal falar disso. E falar de futebol parece que o pessoal gosta, né? O pessoal lembra melhor, né? Você está brincando que apareceu menos um? Ai, meu Deus. Aí lascou. Então talvez o Samuel tenha... Aí ele só mudou de alternativa, que aí a 2 também seria falsa. E muda a alternativa. Tá, Ai, que pena. Obrigado por ter comentado. Pô, a questão tão linda, um sinal estragou, porque tinha uma pegadinha aí, né? Tá? Então aqui o correto seria, por enquanto, né? Isso aqui é verdadeiro, isso aqui é falso. Mas do jeito que veio na prova, que isso aqui era menos por engano, alguém colocou por engano, ficou falsa também, né? Então assim, o que era, vou anotar o que era para ser original, vai. E aqui o que saiu no simulado. No original, por enquanto, a primeira é falsa. A segunda, verdadeira, né? E para o simulado, por enquanto, as duas estão falsas. Então, talvez aí, né, tenha rolado. Ai, que bom que você lembrou. Então, mas... Então, por exemplo, né, se você pega... vamos fazer o seguinte, né? Eu vou fazer
brincar um pouquinho antes, para depois a gente ir para lá, né? Então, digamos assim, 2x mais 3 igual a, digamos, 23, tá? Isso aqui é uma afirmação, uma sentença matemática. Pergunto, qual o valor lógico dela? É verdadeiro ou falso? Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Essa afirmação, ó, 2 vezes x mais 3 é igual a 23. É verdadeira ou falsa? X igual a 10 é verdadeiro. Ah, gostei, está melhorando. A resposta correta é depende. Aí eu pergunto, depende de quê? Depende do valor que você colocar para o x. Se você colocar x igual a 10, verdadeira. Se colocar x, qualquer outra coisa que não seja 10, falsa, né? Legal. Então, essa é uma sentença que não tem valor lógico. Então, ela é uma sentença aberta ainda, né? Depende de algo aí. Beleza. O valor para x que torna essa sentença verdadeira é chamado de raiz. Esse é o significado de raiz. Tá. Então, vamos lá. Quando a gente escreve como está ali, né? Nossa, está meio sujo aqui, né? Quando a gente escreve o que está ali na segunda afirmação. Se x que multiplica x² menos 2x mais 1 ao quadrado. Ao quadrado não, né? Igual a zero. Então, x igual a 0, ou x igual a 1, ou x igual a 2, na verdade assim, eu escrevo x igual a 0, isso é verdadeiro ou falso? Depende. Se eu colocar 0 no lugar do x, fica 0 igual a 0 que é verdadeiro. Se eu colocar outro número, fica falso, né? Aqui, essa sentença, olhando para essa fatoração, a gente percebe que se a gente colocar 0 para o x, a sentença fica 0 igual a 0, portanto verdadeira, e colocando também o mesmo valor numérico para o x, no caso aqui, essa daqui fica verdadeira, essa fica falsa, porque fica 0 igual a 1, e essa aqui fica falsa, 0 igual a 2. Então a gente tem verdadeira, aqui verdadeiro, falso, falso, dá verdadeiro por causa desse ou. Se a gente fizer o x igual a, né, substituir 1 no lugar do x, isso aqui fica verdadeiro e uma dessas fica verdadeira, né? Então, verdadeiro com verdadeiro, ok. Se a gente colocar, digamos, 10 para x, essa fica falsa e todas as três ficam falsas. Falso, falso dá verdadeiro. Se a gente colocar agora o valor especial 2, né? Essa fica falsa e essa fica verdadeira, por causa desse daqui. Então, falsa, verdadeira, verdadeira. Isso aqui é definição do operador se, então, né? É só... Então, assim a gente acaba esclarecendo um pouquinho melhor. Não sei se eu respondi exatamente o que a gente estava levantando, né? Era isso a questão? Não, só pelo fato de que o x, quando mudou o sinal menos 1, sim, só o fato de só o x. Ah, gostei. Então, vamos lá. Como apareceu na prova assim... Então, a gente... Deixa eu fazer rapidinho aqui, né? Isso aqui, menos 1 igual a 0. Pega esse menos 1, joga para cá. E agora adiciona 1 de um lado e do outro. Isso aqui dá x menos 1 ao quadrado igual a 2. X menos 1 igual a mais ou menos raiz de 2. X igual a 1 mais ou menos raiz de 2, né? Então, vamos ver. Se a gente colocar... digamos, 1 mais raiz de 2 no lugar do x aqui, isso aqui fica verdadeiro e todas essas ficam falsas. Verdadeiro, né? Então, verdadeiro, falso, falso. Se a gente colocar 1 menos raiz de 2, mesma coisa.
Se a gente colocar um outro valor, aí lascou, hein? Se a gente colocar 10, por exemplo, 10. Essa fica falsa e essa também fica falsa. Falsa, falsa dá verdadeiro. Então, dependendo do valor de x, né, do valor que eu escolher para colocar no lugar do x, a sentença pode dar falsa, como pode dar verdadeira. Então, ela não tem um valor lógico nem verdadeiro nem falso. Então, não daria para falar que ela é verdadeira nem falsa. Então, na verdade, foi bom você ter levantado a dúvida, porque aí a gente não consegue uma alternativa, né? Fechou? Faz sentido isso que eu falei? Ai, que bom. Não, eu ia fazer o item 3, mas o item 3 existe x real, tal que x menos 1 sobre x mais 1 é maior que 1. Será que existe? Deixa eu ver. Então, o enunciado... Ai, aqui não era para pagar, não. Então, no simulado, a gente ficou com uma situação que não tem valor lógico aqui, né? Ficou, então, uma interrogação. Então, teria que ser anulada, né? Vou pensar. Então, o item 3 dessa questão 3, né? Afirma assim, existe x pertencente aos reais, tal que x menos 1 sobre x mais 1 maior que 1. Bom, se você ficar brincando com números positivos, o numerador fica sempre menor que o denominador e aí dá sempre menor do que 1. Mas se você brincar com números negativos, sei lá, menos 1000, vai dar menos 1001 sobre menos 999. Isso aqui claramente é positivo e maior que 1. Então, existe x que torne essa sentença aqui maior do que 1? Sim. Então, essa sentença não, essa expressão. Então, a terceira é verdadeira. E como saiu igual para vocês, saiu, né? Fica assim. Então, a gente ficou com um problema aqui, né? A gente ficaria... A 2 ela pode ser falsa, como ela pode ser verdadeira, depende do x. Então, o correto aí, eu vou analisar, mas o correto aí seria a gente falar com certeza que apenas a primeira é falsa. A segunda não tem valor lógico. E aí, né? Depende do x. Ela às vezes é verdadeira, às vezes é falsa. Aí depende do caso.